Caramujos, caracóis e lesmas são representantes do grupo dos gastrópodes. Então, aqui, ó, os caramujos e caracóis têm a massa visceral protegida por uma concha e a lesma não tem concha. Portanto, ela é o animal mais vulnerável para os predadores. Aqui ele fala das pérolas e eu vou falar depois. Os cefalópodes, o nome vem do grego, onde kepaile significa cabeça e podos, pés. Então, eles são um grupo de moluscos que tem a cabeça bem desenvolvida e corresponde a grande parte aí do seu corpo. O sistema nervoso é bastante desenvolvido, bem como a visão e o olfato. Os principais representantes dos cefalópodes são polvos, lulas e o náutilo. Aqui nós temos um náutilo, polvo e lula. Então, esses são os principais representantes. Os pés, eles são desenvolvidos em tentáculos e eles são usados na caça e na locomoção. Então, serve para capturar suas presas, como para eles fugirem aí de seus predadores. A concha dos cefalópodes, ela é reduzida e internalizada, constituindo uma estrutura popularmente chamada aí de pena. Bom, aqui a gente tem um náutilo, ele é considerado aí um fóssil vivo, e o nome criado para designar a espécie atual que sofrem poucas mudanças morfológicas aos milhões de anos. Ele é o único cefalópode a apresentar concha externa, essa parte aqui, ó, é uma concha, subdividida em câmaras que auxiliam aí na natação e flutuação. O olho do náutilo é curioso, pois ele é formado, aqui o olho dele, por uma câmara com furo, estrutura formada por uma lente simples. Aqui embaixo nós temos o polvo e a lula, que também são espécies bem conhecidas e se diferenciam pelo número de tentáculos. Os polvos têm 8 tentáculos, enquanto as lulas têm 10 tentáculos. Uma curiosidade aí das lulas é que elas tanto o polvo quanto a lula, eles têm uma tinta negra. Essa tinta negra, geralmente aí de polvo é mais comum, ela é utilizada na nossa culinária e, além disso, ela é utilizada aí para confundir os seus predadores. Aí ele fala aqui embaixo, ó, bolsa de tinta e camuflagem. O cefalópodes, ele tem uma bolsa de tinta em sua massa visceral, localizada perto do ânus, que é liberada toda vez que o animal se sente em perigo ou ameaçado. Essa descarga de tinta ajuda a esconder enquanto ele escapa, aumentando sua chance de sobrevivência. A tinta é feita de melanina, o mesmo pigmento de coloração que determina a cor da pele humana e que gera uma cor escura. Além da bolsa de tinta, outra forma que as espécies de polvo utilizam para se defender é a camuflagem. Esse animal é capaz de mudar completamente a cor, assemelhando-se ao habitat em que ele está, com as cores da areia ou de uma pedra. A camuflagem também é utilizada tanto para fugir de seus predadores, como para que eles possam capturar suas presas. Então, essa é uma característica aí dos cefalópodes, como polvos e lulas. O terceiro grupo é o grupo aí dos bivalves. Os bivalves são animais filtradores e que possuem duas conchas, que podem ser chamadas de valvas. Daí vem o nome do grupo, bi de duas e valvas conchas. Eles são encontrados em água doce ou salgada e têm como principais representantes os mariscos, mexilhões e ostras. Então, duas conchas, aqui ó, os mariscos, e aqui nós temos uma ostra. Todos eles apresentam um sistema digestório completo, formado por boca e ânus, com exceção dos bivalves. Os moluscos, eles têm na boca uma estrutura que é chamada de rádula. Essa rádula, ela é formada aí por vários dentículos de quitina e eles são utilizados aí para cortar ou raspar os alimentos na superfície. O número de dentes que ele tem aí, desses dentículos, é utilizado para classificar esses moluscos. Então, aqui, ó, a gente consegue enxergar melhor essas estruturas. Então, olha aqui, cabeça, massa visceral e o pé, toda essa parte de baixo aí do corpo deles. O manto,
que é o que origina posteriormente a concha desse molusco. E dentro do manto aí, debaixo da concha, nós temos todas as outras estruturas dele. O sistema respiratório desses animais, ele pode ser variado. Os moluscos aquáticos respiram através de brânquias e as espécies terrestres a partir de pulmões. Então aqui, ó, nós temos brânquias. As espécies aquáticas, brânquias, as espécies terrestres, pulmões. E algumas espécies podem realizar a troca gasosa a partir da pele, ou seja, respiração cutânea. Os moluscos, eles têm um sistema circulatório aberto, significa que o sangue bombeado pelo coração percorre o corpo do animal por veias e artérias e também preenche uma grande cavidade chamada de hemoxele. Eles se reproduzem sexuadamente. Em muitas espécies de bivalve, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide acontece na água. E o desenvolvimento é indireto, ou seja, possui aí uma larva, e essa larva é ciliada. Ela recebe o nome de trocófora. Ela nada ativamente pelo oceano e sofre metamorfoses até atingir a forma adulta. Já os gastrópodes e cefalópodes, a fecundação é interna e ocorre através da cópula. No entanto, os gastrópodes são moluscos monóicos ou hermafroditas, o que significa que podem ter sexos separados. Aliás, o que significa que possuem os dois sexos, e aí podem ser chamados de monóicos ou hermafroditas, enquanto cefalópodes são dioicos, ou seja, possuem sexos separados. Nos dois grupos apresentam desenvolvimento direto, ou seja, não passam por estágio larval. Já ouviram falar de pérolas, né? A pérola, ela é formada dentro das ostras. E aqui atrás, ele fala para gente como são formadas as pérolas. Então, algumas espécies de moluscos bivalves, ostras e mariscos, que fazem parte de uma família aí chamada de Peterlidae e Unionidae, eles produzem pérolas, que são estruturas que protegem esses animais de possíveis predadores. As pérolas elas são formadas devido a um mecanismo de defesa desses animais contra invasores, como vermes, plânctons, grãos de areias, entre outros, que podem danificar o seu manto onde estão localizados seus órgãos internos. E para se proteger, o manto cobre o agente invasor com várias camadas de uma substância chamada de nácar ou drepérola. Essa substância ela é composta de carbonato de cálcio, água e uma proteína chamada conchiolina, além de partículas que vão dar cor à pérola. Esse processo ele leva em média de 3 anos e as pérolas podem ter diferentes formatos e tamanhos. Elas podem atingir cerca de 3 centímetros. Todos os bivalves conseguem produzir pérolas? Não, apenas os que vivem em uma determinada região. Então, são águas aí mais profundas, com temperatura média de 30 graus. A pérola nada mais é uma defesa do animal. Então, não é o caso aqui de ser um bivalve, mas eu vou explicar para vocês. Então, o manto, ele vai liberar aquela substância que é chamada de nácar e que vai cobrir, então, aquele organismo invasor. E aí é quando ele forma a pérola. Não é formada rapidamente, ela demora aí vários anos, pelo menos 3 anos. Consigo produzir uma pérola artificialmente? Sim, em laboratório, porém o valor dela não vai ser o mesmo. Por quê? Ela criada sozinha, ela tem muito mais valor comercialmente do que uma feita em laboratório. Bom, e aí para finalizar, ele diz aqui para gente que o filo dos moluscos está presente na vida na vida de todos os seres humanos e que algumas espécies podem servir de alimentos, outras podem transmitir doenças e outras são utilizadas aí para a produção de joias. Então, as que servem de alimento para a gente aí, nós temos a ostra, por exemplo, de joias, as pérolas, e transmitir doenças, nós temos uns caramujos, duas espécies diferentes, que transmitem aí a esquistossomose, que nós já estudamos também. Tudo bem? Então, exercícios que vocês